Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nós não conseguimos fazer nossa gravação ao vivo e aí eu estava já com a mesa montada aqui, então resolvi gravar essa célula para você que está em casa poder participar, né? Para que você possa ouvir da palavra de Deus. E é o fim da nossa série de estudos com o título O que nós cremos. Não é uma pergunta e nem é uma afirmação, e sim uma reflexão, não é? Nós cremos na Bíblia, nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos na pessoa, na obra de Jesus Cristo, cremos nele como nosso Salvador por causa da nossa condição da humanidade e cremos também sobre a salvação, mas também nós temos a igreja local, a igreja visível, invisível, a igreja global. E hoje nós estamos encerrando, são dois assuntos em um, os sacramentos, certo? Eu quero muito que você possa entender que os sacramentos são rituais da igreja, né? Cada um dos ritos sagrados instituídos por Jesus Cristo para confirmar ou aumentar a graça é chamado de sacramento, né? E aqui a gente vê também na internet que a Igreja Católica ela possui 7, já nós, a Igreja Cristã Protestante, possui 2 sacramentos somente. Né? A Igreja Católica ela crê que o batismo, a confirmação do batismo, acredito eu que seja a confirmação do batismo, coisa que a gente também faz na Igreja Cristã Protestante, mas não como um sacramento. A Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Já nós só cremos na Eucaristia, que é a palavra para a Santa Ceia, mas também não é a palavra para a Santa Ceia, mas a Eucaristia significa reconhecimento, ação ou ações de graça. Em grego, na Igreja Católica, é uma celebração. Né? Em grego quer dizer isso que eu falei. Mas na Igreja Católica é uma celebração e na Igreja Cristã Protestante, além de ser uma celebração, também é o momento de estarmos em comunhão, em reconhecimento da obra, da morte, da ressurreição de Jesus. Diferentemente de outros tipos de religiões que fazem a Eucaristia, nós, na Igreja Protestante, não cremos que o pão e o suco se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Enfim, na Igreja Protestante, geralmente a Santa Ceia ela é uma vez no mês, né? Ela acontece geralmente no primeiro domingo do mês. Outras igrejas fazem no segundo domingo do mês. Há igrejas que fazem durante a semana e há igrejas que fazem nas células. A gente também já tem, acontece já em alguns momentos nas células de crianças. A gente também pode fazer nas de adultos, que não há problema algum. A Santa Ceia, ela tem uma profundidade grande para nós, cristãos. Nós bebemos o suco porque entendemos que Jesus falou que era para comer, quem beber do corpo e tomar do sangue tem parte com ele. Na Igreja Católica eles não creem assim, porque eles entendem que o pão, quando bota na boca, vira exatamente a carne de Cristo, né, o corpo ali mesmo, e o vinho, eles, se botarem na boca, eles realmente é o sangue de Jesus. É um processo de realmente mudar na boca da pessoa. Nós não acreditamos assim. É por isso que, inclusive, o sacerdote na Igreja Católica, o padre, ele bebe o vinho. Por quê? Porque se fizesse muito vinho para todo mundo, ou suco de uva, né, como é na Igreja Cristã Protestante, ele seria perdido, seria jogado fora por causa do excesso, né? Acontece da gente não conseguir guardar, né? E então conservar. E aí não pode jogar o sangue de Jesus na pia, no lixo, enfim,
Porque eles acreditam que após a consagração eles se tornam sangue. A gente não está criticando, a gente só está explicando. Enfim, os sacramentos para nós são 2, e é o tema então da nossa célula de hoje. Então vamos lá. O batismo é o sinal visível da graça invisível. Essa é a definição para batismo. Nós vamos falar de 2 sacramentos, são os únicos que a gente crê, né? Então o batismo é um, a Santa Ceia é outra. O batismo é o sinal visível da graça invisível, né? Isso é uma coisa linda demais. Então essa é a definição para a gente aqui na Igreja Missão Cristã Vida. É o sinal visível da graça invisível, é um ato de obediência e um símbolo da identificação com Cristo e que evidencia uma fé salvadora, né? A partir do momento em que você crê em Jesus, você faz aquilo que Jesus nos ordenou para fazer. A gente entende que Jesus disse: todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em meu nome, é em memória do Senhor, é a Santa Ceia. Ele disse: indo pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho ordenado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o próprio Cristo, então, que nos deu a ideia dessa trindade, né, do poder da trindade como um. Por isso, então, a gente vai ver batismo no Antigo Testamento, batismo no Novo Testamento. O batismo no Antigo Testamento, ele era um batismo por aspersão. O que significa isso? Significa pegar a água, né? E o batismo com aspersão, ele funciona assim. A gente tem uma criança, a gente tem um adolescente, a gente tem um adulto. Sim, a gente tem uma criança, um adolescente, um adulto. Porque na Igreja Missão Cristã Vida, nós temos a origem no metodismo histórico, como outras igrejas protestantes históricas, se batiza crianças. Porque o batismo ele é para a remissão de pecados, mas ele também é para um selo que evidencia a nossa fé salvadora e nos identifica com Cristo, que é o que eu acabei de falar. Então, como que o pastor ou um líder nomeado pelo pastor, seja um líder de célula, seja um líder de ministério, alguém que é um discipulador, alguém que já tem uma caminhada e que pode batizar uma outra pessoa, porque na nossa igreja nós não cremos que o sacerdote, só ele pode batizar. Se ele nomear pessoas, aonde ele vê a fé, aonde ele vê testemunho, onde ele vê frutos de arrependimento, ele pode fazer isso, né? Com a supervisão pastoral, com o discipulado pastoral. Enfim, a aspersão é pegar a água, mesmo que seja um adulto, né? Uma pessoa doente, acamada, né? Que quer ser batizada. A gente não tem como enfiar a pessoa dentro de um tanque d'água, não é? Levar para uma praia, para um rio de água que tenha água corrente, porque um dos fatos do batismo é a água corrente. E a gente não entende assim, a gente entende que não é a quantidade de água e também não é o tipo de água, seja salgada, consagrada, do mar, do rio, do Jordão, que veio de Israel. A gente não entende isso. A gente entende que não é a quantidade de água, mas é o que está dentro do coração daquela pessoa, ao mostrar para as pessoas ao redor, a comunidade de fé e seus familiares, que ela agora tem uma nova postura com Deus. Então a aspersão é pegar a água e aspergir, ou seja, espirrar a água, assim, né? Então o pastor faz em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. 3 vezes, né? Pode pegar um pouco da água e jogar também, mas a aspersão é assim, né? A gente acredita no batismo assim também, deixa eu secar minha mão aqui no paninho aqui, né? A gente também acredita no batismo como o batismo de imersão, que é entrar todo o corpo na água, né? E também no batismo de derramamento, ó, onde eu estou dentro da igreja ou em qualquer outro lugar, eu vou em cima, lá na cabeça da pessoa, e eu vou derramar a água sobre ela. Pode lavar o corpo todo, pode cair só na cabeça. Nós entendemos assim como batismo também, né? A gente entende que é um sinal que vai evidenciar a fé
salvadora em Cristo. O batismo ocorria assim, como eu falei no começo, de aspersão no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós vemos Jesus sendo batizado por imersão, ainda que os historiadores digam que aonde ele foi batizado não tinha como mergulhar completamente, então que João pegava e jogava água, entrava com a água até a cintura e jogava água como derramamento. Para a gente isso não nos importa, não muda a nossa fé. A questão é que o batismo é um sinal do novo nascimento daquela pessoa. Por isso batizamos dessas formas e não discutimos sobre isso, não entendemos que quem faz de outra maneira está fazendo errado, e quem quiser acreditar que nós estejamos fazendo errado, ore por nós, mas a gente entende que esse sacramento, esse ritual, ele está muito mais voltado para quem a pessoa realmente é com Deus do que o ato da água, não é? Então, aquele que crê vai estar unido com Cristo e vai estar unido em sua morte. Por isso que a gente entende que quando é batizado e vai imergir, vai ser aspergido ou derramado água sobre ele ou ela, acaba o velho homem ali, a pessoa morre para aquele momento, para aquele ciclo, é uma passagem para uma nova vida, então nasce uma nova história, uma nova oportunidade, que nada tem a ver em não pecar mais, e sim em que a partir de agora o que eu faço consciente, e eu faço consciente também de que eu tenho um Deus que me perdoa se eu realmente quiser tê-lo como meu único e eterno Salvador. Amém? No batismo somos revestidos de Cristo e enxertados em seu corpo, né? Cremos assim. Aquele que crê está unido então com Cristo em sua morte, seu sepultamento e na sua ressurreição. E seus pecados então passados, presentes e futuros, todos estão nas mãos do Senhor, e a Ele, pelo Senhor, vivemos, e não mais por esses pecados. Eles não nos aprisionam, e literalmente lavados, e espiritualmente lavados, somos por Cristo, que substitui o nosso pecado pela sua graça. Não significa que isso nos dá o direito de sair por aí pecando, não é? Como eu já disse. Bom, o ato do batismo não salva ninguém. Então, pessoas podem morrer sem serem batizadas e serem salvas. Temos, a despeito disso, o ladrão na cruz. O ladrão que estava ao lado de Cristo e que o reconheceu como Cristo, porque o outro não. Esse ladrão não tinha tempo de passar por uma classe de catecúmeno, discipulado, escola bíblica dominical, cultos de ensino, nada. Ele não teve tempo nem ao menos ali de ter contato com os ensinos de Cristo. Porém, ele reconheceu Jesus como seu único e eterno Salvador e não pôde ser batizado. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo na eternidade, no paraíso. Bom, é a graça, que nos salva por meio de nossa fé. Amém? Já estudamos isso em outros estudos aqui dessa série, o que nós cremos. No Novo Testamento, encontramos a prática do batismo pela primeira vez ali no ministério de João. João Batista, primo de Jesus, ele andava no deserto, ficava do outro lado do Jordão e gritava para o povo: arrependam-se, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. Quando Jesus chega para ele diz: é chegado o reino dos céus. Ele se concentrou então em um batismo que a gente costuma dizer que é o batismo de arrependimento de pecados. E era um batismo para antecipar a vinda do reino. Muitas pessoas até os dias de hoje confundem isso, em que Jesus não estava ali, ele batizava as pessoas para arrependimento de pecados tão somente, e Jesus não tinha vindo ainda. Quando Jesus chega, o discurso do próprio João muda. Ele diz: arrependam-se, porque agora já é chegado o reino de Deus. Então a gente tem aí Jesus inaugurando uma nova criação, um novo tempo, uma nova vida, uma nova história, um novo momento, uma nova vida, uma nova história, um novo momento, enfim.
o fato de Jesus ser batizado por João mostra para mim e para você uma continuidade entre o significado do batismo de João e a prática da igreja dos apóstolos. Como o Novo Testamento, ele oferece riqueza de detalhes sobre o significado do batismo. Assim, o batismo ele passa a ser a confissão de fé em Cristo. Você pode ler isso com mais calma em a primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 21. E uma experiência de comunhão com Cristo, uma consagração para viver para Cristo e uma promessa de consumação por meio de Cristo também são fatores do batismo, né? Que nos faz elevar a nossa vida no batismo. Para os escritores do Novo Testamento, o batismo era o ponto normal em que a fé se expressava publicamente, apropriando-se de Cristo, em que as bênçãos e a salvação eram ali então tomadas para si através da purificação do pecado, a renovação do Espírito sobre a vida daquela pessoa, e é o Espírito Santo, e a capacitação, ou seja, a pessoa é batizada e a partir daquele momento ela é capacitada pelo Espírito Santo para servir a Deus, servir a igreja, dando entrada ali àquela pessoa no corpo de Cristo. O batismo faz com que a pessoa tenha mais força, mais entendimento de que ela faz parte do próprio corpo de Cristo. Bom, a ordem de batizar os novos convertidos vem diretamente de Jesus, quando eu disse para vocês que ele enfatizou lá em Mateus 28, 19, ide pelo mundo, né? Já falei esse versículo aqui. Então ele diz, batizando esses novos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo o padrão do Novo Testamento, batismo significa então responder a fé que você tem em Deus a todas as pessoas. Por isso que a gente faz um grande evento, por isso que não é toda hora. Assim, a gente pode batizar toda hora. Todo culto poderia ter batismo, todo momento em que as pessoas estivessem umas com as outras poderia ter um batismo. Dentro de uma célula pode ter um batismo. Mas a religião, ela travou isso de uma maneira muito grande. Por quê? Porque a gente vai ver isso no próprio Filipe com o etíope. Né? O Espírito Santo leva Filipe até o etíope, e esse etíope estava lendo o livro, né, de Isaías, e ele diz, o Filipe chega para ele e fala para ele, você não está entendendo o que você está lendo? Ele disse, não estou entendendo, eu não estou conseguindo entender. Né? E aí o Filipe explica, né, aquilo que estava escrito ali naquele texto. E quando ele explica aquilo que estava no texto, ele pergunta assim, tem água? Ele pergunta não, ele fala assim, o etíope, tem água ali, o que me impede ali? Eu posso ser batizado agora? E aí diz o texto que Filipe vai lá e batiza. Não sabe se era uma garrafa d'água, se era um brejo, um rio, o que fosse. E Filipe sai dali, o Espírito Santo leva Filipe dali, e o etíope vai para a Etiópia. Dizem os historiadores que a primeira igreja cristã foi fortalecida, fundada e cresceu muito na África a partir do etíope, que não teve tempo de participar de uma classe de discipulado, uma classe de batismo, e a igreja hoje faz muito disso. Então, vamos falar sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia foi instituída por Jesus. Ele fez isso, lógico que era o último momento dele com os discípulos, remetia ao propósito lá da saída do Egito, né? É a passagem da vida para a morte também do povo de Israel. Mas Jesus aqui, ele começa a inaugurar um novo tempo. Ele pega o pão, e ele pega o suco, que na época era vinho, né? E ele começa a trazer novas ideias. Ele parte o pão e ele diz, este pão é o meu corpo, que é moído, que é dado, né? Que é por vocês, é a minha carne dada por vocês. E este suco, este vinho, que na época era vinho, né? Ele disse, este vinho é o símbolo da minha aliança. A aliança, né, o meu sangue derramado por vocês para perdão
dos seus pecados. A Santa Ceia, ela não é só um momento de chorar, de se arrepender. Infelizmente, muitas pessoas ao longo dos anos, das épocas, essas pessoas elas deixam até de ir para a igreja no dia de Santa Ceia, porque elas aprenderam ao longo desses anos e épocas que a ceia ela é só para quem é perfeito, que a ceia é para o momento em que você entende e acha que você realmente está na presença de Deus, e você ali, essas pessoas elas realmente estão na presença de Deus, e ali na presença dele você é digno de comer do pão e beber do suco. Nós não somos dignos de comer do pão e de beber do suco. Jesus instituiu a Santa Ceia para que nós pudéssemos o quê? Pudéssemos anunciar a sua morte até que ele venha. Então a gente tem em Mateus 26, do 26 ao 28, assim: enquanto comíamos, Jesus tomou o pão, que é o que a gente faz muitas vezes na igreja, parte, dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, este é o meu corpo. Também pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, pois é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Então, irmãos e irmãs, independente do que a ceia é para você, de qual a importância de praticar a ceia, de como você desfruta, de como você aprendeu que deveria desfrutar, a ceia é um momento sacramentado por Jesus. É abrangente, aponta para diversos símbolos a respeito da morte de Jesus. E quando nós ministramos a ceia, estamos apontando para a morte dele, até que ele venha. Ao partir o pão, simbolizamos o corpo de Jesus. Ao bebermos do cálice, estamos bebendo em símbolo do sangue que nos purifica dos pecados. Muito triste quando a gente vê as pessoas não irem à igreja, muito triste quando a gente vê as pessoas acharem que só podem participar da ceia se elas estiverem sem pecados, e nenhum de nós está sem pecados. Todos pecamos, destituídos fomos da presença de Deus, da glória de Deus, e aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, lá em 1 Coríntios 11, 26, Paulo escreve assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Na ceia, então, nós somos lembrados também de que temos parte nos benefícios que foram dados na morte de Jesus. Tomam e comam, este é o meu corpo dado por vocês. Nós temos sempre a oportunidade de que sentamos à mesa, Infelizmente a gente não pode fazer como Jesus fez, que ele sentou à mesa junto com os discípulos, olho no olho, não estava ocupando uma cadeira maior do que a de ninguém, um cargo maior do que a de ninguém, à mesa, símbolo de intimidade. Sempre que Jesus sentava ali, ele tinha um momento de ensino, de intimidade, e isso também faz parte da nossa vida. Nós temos Jesus como uma refeição espiritual. Olha o que está escrito lá em João capítulo 6, do versículo 53 em diante, até o 58. Só depois de comerem, isso é Jesus que está falando, só depois de comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu com vocês. E eu em vocês. O Pai, que é vivo, me enviou aqui. Assim, vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e mais tarde morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Ou seja, aqui Jesus não está falando daquilo que a gente falou lá no início, de comer o pão, canibalismo. Não, Jesus está falando aqui de viver interior. Cristo passa a habitar em nós
não na hora da ceia, mas é o momento que Cristo habita em nós, é o momento que nós nos entregamos a Ele, fazemos parte do batismo e mensalmente nós fazemos a memória dele. Anunciamos que Ele morreu e ressuscitou e anunciamos isso até a volta dele, em que nós vamos morrer e vamos ressuscitar com Ele também. A Santa Ceia é um dia de muita festa, um dia de muita alegria, dia de chorar também por se arrepender, mas não pode ser um dia onde as pessoas levam aquele culto como um culto onde se pesa a consciência, onde se esquece que Deus é um Deus de graça, Jesus trouxe ao favor que não merecemos. A ceia é o momento em que fazemos dele a nossa refeição e óbvio que não é canibalismo, e sim de benefícios. Nós aproveitamos dele, nos deliciamos de Jesus e de toda a graça salvadora, apontamos para o fato de que nós experimentamos isso e estamos sendo nutridos e fortalecidos na causa do Senhor e na participação da vida dele. Ao participarmos como corpo de Cristo, da mesa do próprio Deus, anunciamos também que somos um, né? Estamos ali como um corpo, unidos. E também está escrito, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, que é Jesus, né? 1 Coríntios 10, 17 fala isso. E isso é muito interessante, perceba aqui uma riqueza muito mais profunda na ceia, Senhor. A profundidade da unidade, do fortalecimento, de todos ali sermos falhos, mas estarmos juntos, sendo fortalecidos no Senhor, né? E tudo isso nos lembra de que temos uma marca de amor profundo, pessoal, que Cristo nos deu um lugar à mesa. Isso é muito profundo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos proclamar com consciência os sofrimentos de Jesus, mas também a alegria que temos nisso, e de que Ele está para voltar e está para nos buscar, e é através da graça e da plenitude incomparável que podemos comer do pão e beber do cálice. Na nossa igreja, nós temos muitos pensamentos sobre a mesa. A mesa não pertence a um dono, a um pastor, a uma denominação. A mesa não pertence a uma doutrina. A mesa é a mesa do Senhor, é no momento que Jesus sentava para comer. Então, as crianças fazem parte, as pessoas, tem que ser batizado ou não. E quantas vezes nós vemos que muitos que estão batizados comem de qualquer maneira. Então, às vezes, a gente tem situações que nos prendem tanto e impedem a gente de ser maiores, mais próximos de Deus, mais firmes na palavra. Amém? Que você possa ser fortalecido nisso, que você possa ter entendido os sacramentos com alegria e que você possa pensar sobre isso e ser fortalecido. Se você não é batizado, se batize. Se você não participa da sua ceia, faça um voto com o Senhor de se consertar e de caminhar em graça, em bondade, participando dessa intimidade tão feliz que a igreja tem. Amém? Semana que vem nós vamos iniciar uma nova série. Terminamos hoje o que queremos e vamos iniciar na semana que vem o que somos. Até lá, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém?